Eu estava sentada na garagem, tremendo de frio, cercada pelas caixas com nossas roupas, nossos álbuns de fotos, os quadros que decoravam a sala. Meus dedos estavam roxos e eu mal conseguia segurar o cobertor fino que tinha pegado antes de ser expulsa da minha própria casa. Quando vi os faróis do carro do meu marido entrando na garagem, meu coração apertou. Roberto estava voltando de viagem. Ele não fazia ideia do que tinha acontecido. Ele desceu do carro, olhou para mim, para as caixas, e a confusão tomou conta do rosto dele. Mariana, por que nossas coisas estão na garagem? O que você está fazendo aqui no frio? Antes que eu pudesse abrir a boca, antes que eu conseguisse explicar a humilhação que tinha passado nas últimas 6 horas, a porta da casa se abriu. E lá estava ele, nosso filho, Felipe, 27 anos. O menino que eu carreguei no colo, que eu acordava de madrugada para cuidar quando tinha febre, que eu trabalhei 12 horas por dia para dar uma vida melhor. Ele estava na porta da minha casa, com aquela cara de dono, aquele olhar frio que eu não reconhecia mais. Essa casa agora é da minha sogra, pai. Ela precisa mais do que vocês. Como o imóvel está no meu nome, eu decidi quem mora aqui. Podem ir embora. Eu vi o mundo desabar nos olhos do Roberto. Meu marido, que tinha acabado de dirigir 6 horas voltando de São Paulo, que estava exausto, sujo de viagem, ficou pálido. Ele olhou para o filho, depois para mim, depois para aquela mulher gorda e arrogante que estava atrás do Felipe, sorrindo. Dona Ivanete, a sogra do meu filho, a mãe daquela cobra que ele tinha casado. E sabe o que meu marido fez? Ele não gritou. Ele não partiu para cima do Felipe. Ele simplesmente se abaixou, me ajudou a levantar, me abraçou para me aquecer e disse com uma calma que me assustou: "Tudo bem, filho. Se é assim que você quer, nós vamos. Mas antes de eu continuar contando o que aconteceu depois, eu preciso te fazer uma pergunta. Você já passou por isso? Já foi traído por alguém que você deu tudo na vida? Já sentiu o gosto amargo da ingratidão de quem você mais amava? Se a resposta for sim, você precisa ouvir essa história até o final. Porque o que meu marido fez no dia seguinte deixou meu filho histérico, fez aquela sogra sem vergonha implorar de joelhos e nos devolveu nossa dignidade. Se você gosta de histórias reais de superação, de pessoas que não aceitam ser pisoteadas e dão a volta por cima, deixa seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui você não vai encontrar vitimismo. Aqui você vai encontrar justiça. E essa história tem uma reviravolta que você não vai acreditar. Agora deixa eu te contar desde o começo. Como foi que eu e o Roberto chegamos naquele ponto? Meu nome é Mariana. Hoje eu tenho 63 anos. Conheci o Roberto quando eu tinha 22, ele tinha 24. Eu era vendedora em uma loja de tecidos no centro de Campinas. Ele era mecânico. A gente se apaixonou rápido. 6 meses depois, casamos. Morávamos de aluguel num apartamento pequeno, mas era nosso cantinho. 2 anos depois, nasceu o Felipe. Nossa vida não era fácil, mas era cheia de amor. Quando o Felipe tinha 12 anos, em 2008, a vida deu uma virada. O Roberto tinha juntado uma grana trabalhando como autônomo, consertando carros de empresas. Eu tinha economizado cada centavo que ganhava na loja. Foram 15 anos de sacrifício. Juntamos R$180 mil. Era tudo que a gente tinha no mundo, e com esse dinheiro compramos a casa dos nossos sonhos. 3 quartos, quintal, garagem. Na Vila São José, um bairro tranquilo, perto da escola do Felipe. Mas aqui é onde a história começa a mudar. O Roberto teve uma ideia que, na época, pareceu linda. Ele disse: "Mariana, vamos colocar a casa no nome do Felipe. Assim, quando a gente for velho, ele já vai ter a vida garantida. Não vai precisar lutar igual a gente lutou." Eu achei fofo, romântico até. Pensei, que pai maravilhoso pensando no futuro do filho. O advogado até alertou. Ele disse: "Olha, vocês têm certeza? Porque se está no nome dele, tecnicamente a casa é dele. Vocês podem incluir uma cláusula de usufruto, garantindo que vocês moram aqui até morrer." Mas o Roberto, com aquele coração enorme que ele tem, disse: "Não precisa não. O Felipe é nosso filho. Ele jamais faria algo contra a gente." Como eu queria poder voltar no tempo e dar um tapa na minha cara. A casa foi registrada no nome do Felipe. Ele tinha 12 anos. Nós continuamos morando lá, pagando as contas, reformando, cuidando de tudo. O Felipe cresceu naquela casa. Teve festas de aniversário ali. Levou namoradinhas ali.
Foi daquela casa que ele saiu para fazer faculdade de administração. Faculdade que nós pagamos. 10 mil reais de mensalidade durante 4 anos. Eu trabalhei em 2 lojas para pagar. O Roberto fazia extra todo fim de semana. Quando o Felipe se formou, eu e o Roberto demos uma festa linda para ele. Gastamos 8 mil reais. Buffet, música ao vivo, tudo do bom e do melhor, porque a gente queria ver nosso filho feliz. Queria comemorar que todo aquele esforço tinha valido a pena. 2 anos depois, em 2022, o Felipe conheceu a Jéssica. E foi aí que tudo começou a desmoronar. A Jéssica tinha 24 anos quando conheceu meu filho. Cabelo pintado de loiro, unhas sempre feitas, roupas apertadas. Trabalhava como recepcionista em uma clínica de estética. Não que eu tivesse preconceito com a profissão dela. O problema não era o que ela fazia. O problema era quem ela era. Desde o primeiro jantar que ela veio lá em casa, eu senti aquele olhar dela, medindo tudo, olhando para os móveis, para a televisão, para o tamanho da sala. Ela não olhava para o Felipe com amor. Ela olhava para ele como quem avalia um investimento. Mas eu engoli. Porque mãe faz isso, né? Mãe quer ver filho feliz. E o Felipe estava apaixonado. Ou pelo menos era o que ele achava. Nos primeiros meses, ela vinha em casa, sorria, me chamava de Dona Mariana, ajudava a secar a louça. Mas eu via o jeito que ela olhava para a casa, o jeito que ela perguntava: "Essa casa é sua mesmo, Felipe? Tá no seu nome?" E ele, todo bobo, respondia: "Tá sim. Meus pais colocaram no meu nome quando eu era criança." 6 meses depois de namoro, ela já estava praticamente morando com a gente. Deixava as coisas dela no quarto do Felipe. Tomava banho demorado, gastando toda a água quente. Deixava a cozinha suja. E quando eu pedia para ela ajudar, ela dava aquele sorrisinho falso e dizia: "Ai, Dona Mariana, desculpa. Eu sou meio desligada mesmo." Desligada era o caramba. Ela era sem vergonha mesmo. Um dia, ela levou a mãe dela para conhecer a gente. Dona Ivanete, 60 anos, baixa, gorda, com aquela cara de quem acha que o mundo deve tudo para ela. Morava em um apartamento alugado de 2 cômodos no Jardim Campos Elíseos. Viúva há 10 anos. Tinha 2 filhas, a Jéssica e uma mais nova, a Tatiane, que também morava com ela. As 3 dividiam aquele apartamento apertado. E ficou claro, desde o primeiro minuto, que a Dona Ivanete tinha inveja da nossa vida. Ela chegou, olhou para a casa e soltou: "Nossa, que casa grande! Deve dar um trabalho danado para limpar, né, Mariana?" Não era elogio, era veneno. Eu respondi educada: "Dá trabalho sim, mas é a casa que eu sempre sonhei." Ela deu um sorriso amarelo e disse: "Pois é, sorte é de vocês. Eu moro de aluguel há 30 anos. Nunca consegui comprar nada." Naquele momento, o Roberto, que estava sentado no sofá, disse: "Pois é, Dona Ivanete, mas a gente rala muito. Trabalho de sol a sol. Essa casa aqui custou 15 anos de suor." Ela olhou para ele com desprezo e disse: "É, mas pelo menos vocês conseguiram, né? Eu nunca tive essa sorte." Sorte. Como se trabalhar 12 horas por dia fosse sorte. A Jéssica e o Felipe casaram em março de 2023. A gente deu 10 mil reais para eles. Era o dinheiro que eu tinha juntado para trocar o telhado da casa, que estava com goteira. Mas eu pensei: não, o casamento do meu filho é mais importante. Fizemos uma festa bonita. Churrasco, cerveja, bolo de 3 andares. Chamamos os amigos, os parentes. Eu chorei quando vi o Felipe no altar. Chorei porque achei que ele estava começando uma vida nova. Não sabia que ele estava nos trocando. Depois do casamento, eles foram morar com a gente. Temporariamente, segundo o Felipe. "Só até a gente juntar uma grana e alugar um lugar, mãe. Só uns meses." Eu aceitei. O Roberto também. Afinal, era nosso filho. A gente queria ajudar. Mas os meses foram passando. 3 meses, 6 meses, 1 ano. E eles não saíam. Pior, eles começaram a agir como se a casa fosse deles. A Jéssica mudou a decoração da sala sem me perguntar. Jogou fora as almofadas que eu tinha bordado e colocou umas almofadas cinzas e sem graça que ela comprou. Quando eu reclamei, ela disse: "Ai, sogra, mas aquelas almofadas estavam velhas. Essas aqui são mais modernas." O Felipe não disse nada. Ele só ficou do lado dela. Começaram as comparações. A Jéssica vivia falando da mãe dela. "Ai, minha mãe faz um bolo de cenoura que é uma delícia. Bem melhor que o seu, sogra." Ou então:
Minha mãe sempre deixa a casa cheirosinha. Ela usa esses aromatizadores importados. Você devia experimentar. Cada frase era uma facada. E o pior é que o Felipe ria. Ele achava engraçado. Eu comecei a me sentir uma estranha na minha própria casa. A Jéssica reclamava de tudo. Reclamava que eu acordava cedo e fazia barulho na cozinha. Reclamava que o Roberto assistia futebol alto demais. Reclamava que a gente ia na casa da minha irmã todo domingo. Ai, Felipe, seus pais não têm vida própria, não. Sempre grudados na família. E ele concordava com ela. As coisas pioraram quando a dona Ivanete começou a aparecer mais. Ela vinha toda semana, ficava o dia inteiro, sentava no sofá da minha sala, comendo as minhas coisas, assistindo à minha televisão, e ainda tinha a cara de pau de reclamar. Mariana, você não tem um cafezinho melhor, não? Esse aqui tá muito fraco. Ou então, Mariana, você precisa trocar esse sofá. Tá muito duro. Eu fico com dor nas costas. Um dia eu explodi. Foi em setembro de 2023. A dona Ivanete estava lá como sempre, esparramada no sofá. Eu cheguei da loja cansada, com dor nas pernas, e ela estava comendo o bolo que eu tinha feito para o Roberto. Eu disse, tentando manter a educação: Dona Ivanete, a senhora não me avisou que ia vir hoje. Eu tinha reservado esse bolo para o Roberto. Ela me olhou com desprezo e disse: Ah, Mariana, não seja mesquinha. É só um pedaço de bolo. Eu senti o sangue subir, mas respirei fundo. Fui para o quarto. Quando o Felipe chegou do trabalho, eu chamei ele e disse: Filho, eu preciso conversar com você. A sua sogra tá vindo aqui todo dia. Ela não colabora com nada, não ajuda, não traz nada. Só vem comer e reclamar. E você não fala nada. O Felipe me olhou com aquela cara de deboche e disse: Mãe, ela é minha sogra. Ela tem todo o direito de vir aqui. Aliás, essa casa é minha. Eu decido quem vem ou não. Eu gelei. Minha. Ele disse minha. Como se eu e o Roberto fôssemos só hóspedes ali. Naquela noite eu chorei tanto que fiquei com a vista embaçada. O Roberto me abraçou e disse: Calma, Mariana. Ele só falou isso porque tá nervoso. Isso vai passar. Mas eu já sabia. Aquilo não ia passar. Aquilo ia piorar. E piorou mesmo. Em outubro, a Jéssica começou a me excluir das coisas. Ela fazia jantar e não me chamava. Dizia que tinha feito só para ela e para o Felipe. Ela trancava a porta do quarto deles quando eu passava pelo corredor, como se eu fosse bisbilhotar. Ela mudou a senha do Wi-Fi e não me deu. Quando eu pedi, ela disse: Ai, sogra, é que a internet fica lenta quando muita gente usa. Melhor só eu e o Felipe termos a senha. Eu me senti humilhada. Mas o Roberto disse: Não liga, Mariana. Usa os dados do celular. Não vale a pena brigar. E eu obedeci, porque eu ainda tinha esperança de que aquilo fosse uma fase, de que meu filho voltasse a ser quem ele era. Em novembro, descobri que eles estavam pegando dinheiro da gaveta da minha cômoda. Eu tinha o costume de guardar R$ 300 ali para emergências. Um dia fui pegar e só tinha 50. Perguntei para o Roberto. Ele disse que não tinha mexido. Fui perguntar para o Felipe. Ele disse: Ah, mãe, eu peguei emprestado. Vou devolver. Mas ele nunca devolveu. 2 semanas depois, sumiu mais R$ 200. Eu nem falei nada, porque eu já estava cansada. Cansada de brigar. Cansada de ser tratada como lixo na minha própria casa. Em dezembro, a dona Ivanete começou a fazer comentários sobre a casa. Mariana, essa casa é muito grande para vocês dois. Vocês já estão velhos, não precisam de tanto espaço. Se eu morasse aqui, ia aproveitar cada cantinho. Eu fingia que não entendia a indireta. Mas eu entendia. Ela queria a minha casa. No Natal, a situação explodiu. Eu fiz a ceia. Peru, farofa, arroz, salada de maionese, torta. Gastei R$ 400. Convidei minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos. A Jéssica convidou a mãe dela e a irmã. Durante a ceia, a dona Ivanete começou a fazer comparações. Ai, o peru que eu faço fica bem mais suculento. O seu ficou um pouco seco, Mariana. E a Jéssica completou: É verdade. Da próxima vez, sogra, deixa minha mãe fazer. Ela é excelente na cozinha. Minha irmã ficou em choque. Ela depois me disse: Mariana, como você aguenta? Eu já tinha mandado essa peste embora. Mas eu não podia fazer isso, porque ela era a esposa do meu filho. E eu ainda amava meu filho. Depois da ceia, eu estava lavando a louça. Sozinha.
A Jéssica e a dona Ivanete estavam na sala, sentadas no sofá, rindo alto. Minha irmã veio me ajudar e disse: Mari, isso não vai acabar bem. Essa menina tá te empurrando para fora da sua própria casa. Eu sabia. Mas o que eu podia fazer? Em janeiro de 2024, o Felipe anunciou que a dona Ivanete ia passar uns tempos com a gente. O apartamento dela tá com infiltração, mãe. Ela vai ficar aqui até resolver. Uns tempos viraram 2 meses. A dona Ivanete ocupou o quarto de hóspedes. Começou a agir como se ela morasse ali. Mexia nas minhas coisas. Usava minhas panelas e não lavava. Deixava o banheiro sujo. E ainda reclamava: Mariana, esse colchão tá horrível. Eu não consigo dormir direito. Ou então: Mariana, você não tem uma televisão melhor para colocar no meu quarto? No seu quarto. Ela já chamava de quarto dela. Eu estava surtando. Acordava de madrugada com o coração acelerado. Tinha dor de estômago. Emagreci 5 quilos em 1 mês. O Roberto percebia, mas ele não sabia o que fazer. Ele tentou conversar com o Felipe uma vez. Filho, sua mãe tá sofrendo. Você não vê? A Jéssica e a sogra dela estão passando dos limites. O Felipe respondeu frio. Pai, vocês que são muito sensíveis, não é para tanto. Em março, a gota d'água quase chegou. A dona Ivanete começou a mexer na decoração da casa. Ela tirou os quadros que eu tinha escolhido e colocou uns quadros horríveis que ela trouxe de casa. Quando eu falei que não gostei, ela disse: Ah, Mariana, mas os seus quadros estavam ultrapassados. Esses aqui são mais modernos. Eu olhei para o Felipe, esperando que ele me defendesse. Ele só deu de ombros e disse: Mãe, deixa ela. Não custa nada. Não custa nada. Não custava nada para ele. Mas estava custando a minha dignidade. Em abril, o Roberto precisou viajar para São Paulo. A empresa onde ele prestava serviço como mecânico autônomo precisava dele para consertar uma frota de caminhões. Era um trabalho grande, que ia durar 1 semana. Ele ia ganhar R$ 5.000. A gente precisava desse dinheiro. Eu disse para ele ir. Fica tranquilo, Roberto. Eu fico bem. Mas eu não estava bem. Eu estava à beira de um colapso. No segundo dia depois que o Roberto viajou, a Jéssica começou a ficar mais agressiva comigo. Ela disse que eu estava atrapalhando a rotina dela, que eu fazia barulho de manhã, que eu ocupava espaço demais na cozinha. Eu tentei me explicar. Jéssica, eu moro aqui há 15 anos. Essa é a minha rotina. Ela me cortou. Pois é, sogra, mas as coisas mudam e você precisa se adaptar. No 4º dia, a bomba explodiu. Eu cheguei da loja às 6 da tarde. Estava exausta. Abri a porta de casa e levei um susto. Tinha um caminhão de mudança na frente. 2 homens estavam carregando móveis para dentro. Móveis que eu não conhecia. Entrei correndo e vi a dona Ivanete dando ordens. Põe esse sofá aqui. Essa mesa vai ali. Eu gritei. O que está acontecendo? Ela me olhou com cara de paisagem e disse: Ah, Mariana, eu trouxe minhas coisas. Vou morar aqui de vez. Eu senti o chão sumir. Como assim você vai morar aqui? Quem autorizou isso? Ela deu um sorrisinho maldoso e disse: O Felipe autorizou. Afinal, a casa é dele, não é? Eu corri para o quarto do Felipe. Ele estava deitado na cama, mexendo no celular. Felipe, o que está acontecendo? Por que sua sogra está trazendo as coisas dela para cá? Ele nem olhou para mim. Continuou mexendo no celular e disse: Mãe, ela precisa de um lugar para morar. Eu decidi que ela vai morar aqui. Eu tremia de raiva. Mas essa casa é minha também. Eu e seu pai moramos aqui. Você não pode fazer isso. Ele finalmente olhou para mim. E o que eu vi naquele olhar me destruiu. Era desprezo. Puro desprezo. Mãe, tecnicamente, a casa é minha. Tá no meu nome. Eu faço o que eu quiser com ela. Eu saí daquele quarto cambaleando. Fui para a sala. A dona Ivanete estava sentada no meu sofá. Ela me olhou e disse: Mariana, você precisa entender. Eu não tenho onde morar. Meu apartamento foi vendido. Eu preciso dessa casa. E como o Felipe é meu genro, ele teve pena de mim. Ele é um menino de bom coração. Bom coração. Meu filho, expulsando a própria mãe. Eu fui para o meu quarto, sentei na cama. E naquele momento eu quis morrer. Quis desaparecer. Porque a dor que eu estava sentindo não era física, era pior. Era a dor de ser traída por quem você mais amou na vida. 2 horas depois, o Felipe bateu na porta do meu quarto. Eu nem respondi. Ele entrou mesmo assim. Estava com uma cara séria. Mãe, eu preciso falar com você. Eu tomei uma decisão.
A dona Ivanete vai ficar com essa casa. Ela precisa mais do que você e o pai. Vocês ainda são novos, podem trabalhar, podem alugar um lugar, mas ela é velha, não tem como recomeçar. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Felipe, você está me expulsando da minha casa? Ele respirou fundo e disse a frase que me quebrou. Mãe, essa casa nunca foi sua, sempre foi minha, e eu decidi doar para a minha sogra. Eu fiquei muda. Meu filho, o menino que eu carreguei no colo, o menino que eu embalei para dormir, o menino que eu protegi de tudo. Estava me jogando na rua. Ele continuou falando. Você tem até amanhã para tirar suas coisas. Eu já separei umas caixas na garagem. Põe suas roupas lá. E quando o pai voltar, vocês vão ter que procurar outro lugar para morar. Ele saiu do quarto. Me deixou ali, sozinha, com o coração despedaçado. Eu passei a noite em claro, chorando, rezando, pedindo para Deus me dar forças. De manhã, eu comecei a colocar nossas coisas nas caixas. Roupas, fotos, documentos. Tudo o que eu e o Roberto tínhamos construído em 40 anos de casamento. Tudo sendo jogado em caixas de papelão como se fosse lixo. A Jéssica passou por mim na cozinha e disse: Ai, sogra, não fica triste não. Você vai ver que é melhor assim. Vocês vão poder recomeçar. E minha mãe vai cuidar bem dessa casa. Eu nem respondi, porque se eu abrisse a boca, eu ia falar coisas que não poderia voltar atrás. À tarde, a dona Ivanete estava toda animada, decorando a casa. Meu quarto virou o quarto dela. A sala virou a sala dela. Meus quadros foram jogados no lixo. Minhas plantas foram arrancadas. Era como se eu nunca tivesse existido ali. Quando anoiteceu, eu estava sentada na garagem. Fazia frio, um frio cortante. Eu tinha colocado as caixas empilhadas. Peguei um cobertor velho que sobrou e fiquei ali, esperando, porque o Roberto ia chegar. E eu não sabia como ia contar para ele que nosso filho tinha nos jogado fora. 10 da noite, eu vi os faróis do carro entrando na garagem. O Roberto desceu, olhou para mim, olhou para as caixas e perguntou aquela pergunta. Mariana, por que nossas coisas estão na garagem? O que você está fazendo aqui no frio? E antes que eu pudesse falar, o Felipe apareceu e soltou aquelas palavras que eu nunca vou esquecer. Essa casa agora é da minha sogra, pai. Ela precisa mais do que vocês. Como o imóvel está no meu nome, eu decidi quem mora aqui. Podem ir embora. Eu vi o Roberto ficar branco. Ele olhou para o filho como se não reconhecesse. Olhou para mim. E naquele momento, eu vi algo no olhar dele que me assustou. Não era tristeza. Não era raiva. Era calma. Uma calma perigosa. Ele se abaixou. Me ajudou a levantar. Me abraçou para me aquecer. Olhou para o Felipe e disse com uma voz baixa, mas firme. Tudo bem, filho. Se é assim que você quer, nós vamos. A dona Ivanete estava na porta, com aquele sorrisinho de vitória. A Jéssica estava do lado dela, com os braços cruzados. E o Felipe estava ali, com a postura de quem tinha acabado de ganhar uma guerra. O Roberto pegou 2 caixas. Eu peguei uma mala. E nós saímos. Saímos da nossa casa. Da casa que a gente tinha suado sangue para comprar. Fomos para um hotel barato, a 10 quarteirões dali. Um quarto minúsculo, com cheiro de mofo. Eu sentei na cama e desabei. Chorei tanto que minha cabeça latejava. O Roberto não disse nada durante 1 hora. Ele só ficou sentado na cadeira do quarto, olhando para a parede, até que ele pegou o celular. Fez uma ligação. E quando ele começou a falar, eu percebi. Aquela calma não era desistência. Era estratégia. Doutor Henrique? É o Roberto. Desculpa ligar tarde, mas eu preciso de você amanhã cedo, às 8 da manhã. E traz um oficial de justiça. Chegou a hora de usar aquela cláusula. Cláusula? Que cláusula? Eu olhei para o Roberto sem entender. Ele desligou o telefone, me olhou, e pela primeira vez desde que tinha chegado em casa, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Mariana, você lembra quando a gente registrou a casa no nome do Felipe e o advogado sugeriu colocar uma cláusula de usufruto? Eu lembrei. Vagamente. O Roberto continuou. Pois é, eu coloquei. E não foi só isso. Eu coloquei uma cláusula de reversão por ingratidão. Se o Felipe algum dia nos prejudicasse, nos abandonasse ou fizesse algo contra a gente, a doação seria anulada e a casa voltaria para o meu nome automaticamente. Eu arregalei os olhos. Mas como? Ele explicou. Quando a gente registrou, eu fui sozinho assinar os últimos papéis. Lembra que você estava doente com pneumonia? Então,
Eu pedi para o advogado incluir essa cláusula, mas eu nunca contei para você, porque eu achei que nunca ia precisar usar. Eu achei que meu filho era homem de caráter. As lágrimas desceram no meu rosto, mas dessa vez não era de tristeza, era de alívio, de justiça. O Roberto continuou. Amanhã às 8 da manhã o advogado vai aparecer lá com um oficial de justiça. A casa volta para o meu nome. E o Felipe, a Jéssica e aquela sogra maldita vão ter 5 horas para sair. Eu abracei meu marido. Abracei com força, porque naquele momento eu entendi. A guerra não tinha acabado naquela garagem. A guerra estava só começando e nós íamos vencer. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitada na cama daquele hotel vagabundo, olhando para o teto manchado, ouvindo o barulho dos carros passando na rua. O Roberto roncava do meu lado. Ele conseguia dormir, porque ele sabia que no dia seguinte a justiça ia ser feita. Mas eu estava nervosa, ansiosa, com medo de que algo desse errado, com medo de que aquela cláusula não funcionasse, com medo de que meu filho escapasse de novo. Às 5:30 da manhã eu já estava acordada. Tomei banho naquele chuveiro fraco, me arrumei com a roupa que tinha conseguido pegar. O Roberto acordou às 6. Ele estava calmo, determinado. Tomamos um café rápido no hotel. Café aguado, pão duro, mas eu mal conseguia comer. O estômago estava embrulhado. Às 7:30, o celular do Roberto tocou. Era o Dr. Henrique, o advogado. Roberto, eu tô chegando. Tô com um oficial de justiça e 2 seguranças. A gente se encontra na porta da sua casa em 15 minutos. O Roberto agradeceu e desligou. Olhou para mim e disse: Mariana, chegou a hora. Você quer ir comigo ou quer esperar aqui? Eu respirei fundo e disse: Eu vou. Eu preciso ver a cara deles quando descobrirem. Saímos do hotel. Fomos de táxi até a casa. Minha casa. A casa que eu tinha limpado por 15 anos. A casa onde eu tinha criado meu filho. A casa que ele tinha me roubado. Quando chegamos, já tinha um carro preto estacionado na frente. O Dr. Henrique desceu. Um homem de 50 e poucos anos, cabelo grisalho, terno azul marinho. Ele cumprimentou o Roberto com um aperto de mão firme. Depois me cumprimentou. Dona Mariana, sinto muito pelo que aconteceu, mas hoje a senhora vai recuperar sua dignidade. Do banco de trás desceram 2 homens grandes, seguranças, e do outro carro desceu um homem de terno cinza com uma pasta de couro, o oficial de justiça. O Dr. Henrique explicou. Eu já entrei com o pedido de reversão da doação ontem à noite. Como havia cláusula registrada em cartório, o juiz deferiu liminarmente. A partir das 8 horas da manhã de hoje, a casa volta para o nome do Sr. Roberto. O Felipe e qualquer pessoa que esteja morando lá tem 5 horas para desocupar o imóvel. Se não saírem, serão retirados à força pela polícia. Eram 7:55 da manhã. O oficial de justiça olhou para o relógio e disse: Vamos aguardar. Às 8 em ponto eu toco a campainha. Aqueles 5 minutos foram eternos. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia explodir. O Roberto segurou minha mão. Apertou com força. Ele estava tenso também, mas estava controlado. 8 horas. O oficial de justiça subiu os degraus da entrada e tocou a campainha. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ninguém atendeu. Ele bateu na porta. Bateu forte. Oficial de justiça! Abram a porta! Demorou uns 2 minutos até que a porta se abriu. E lá estava ela. A Jéssica, de pijama, cabelo bagunçado, cara de sono. Quando ela viu o oficial, o advogado, os seguranças e principalmente quando ela viu eu e o Roberto, a cara dela mudou. Ficou branca. O que é isso? Ela gaguejou. O oficial de justiça disse com voz firme. A senhora é? Ela respondeu tremendo. Jéssica, esposa do Felipe. O oficial continuou. A senhora está ocupando um imóvel que, a partir das 8 horas da manhã de hoje, voltou para o nome do senhor Roberto Almeida da Silva. A senhora, seu marido, e qualquer outra pessoa que esteja residindo aqui tem 5 horas para desocupar. Caso contrário, serão removidos com auxílio policial. Aqui está a ordem judicial. Ele entregou um papel para ela. A Jéssica pegou com as mãos tremendo. Ela leu, releu, olhou para o Roberto com ódio. Gritou. Isso é mentira. Essa casa está no nome do Felipe. Vocês não podem fazer isso. O Dr. Henrique deu um passo à frente e disse. Posso sim, senhora.
Há uma cláusula de reversão por ingratidão registrada em cartório desde 2008. O Sr. Roberto colocou a casa no nome do filho menor, mas com uma condição. Se houvesse abandono, maus tratos ou ingratidão para com os pais, a doação seria automaticamente revertida. E foi exatamente isso que aconteceu. Ontem à noite, o Sr. Roberto acionou a cláusula. O juiz analisou as provas, mensagens de WhatsApp, vídeos da câmera de segurança da rua mostrando a dona Mariana sendo expulsa, depoimentos de vizinhos, e deferiu. A casa voltou para o nome dele. Câmera de segurança? Eu olhei para o Roberto. Ele me deu um sorriso discreto. Ele tinha planejado tudo. Ele tinha juntado provas. Ele tinha gravado. Ele sabia que esse dia ia chegar. A Jéssica entrou em pânico. Gritou: Felipe! Felipe! Vem aqui! O Felipe apareceu de bermuda e camiseta, esfregando os olhos. Quando ele viu a cena, parou no meio da sala. O que está acontecendo? A Jéssica gritou. Seu pai está querendo tomar a casa de volta. Ele trouxe advogado e oficial de justiça. O Felipe olhou para o Roberto. Deu uma risada nervosa. Pai, que palhaçada é essa? A casa está no meu nome. Vocês não podem fazer nada. O Roberto deu 2 passos à frente. Olhou no fundo dos olhos do filho. E disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Uma voz fria, calculada, cheia de decepção. Felipe, você achou que eu era burro? Você achou que eu ia colocar uma casa de R$180 mil no seu nome quando você tinha 12 anos, sem nenhuma proteção? Eu te dei essa casa porque eu confiava em você, porque eu achei que você era um homem de caráter. Mas eu não sou idiota. Eu coloquei uma cláusula de reversão. E você ativou ela quando jogou sua mãe na garagem no frio, quando você escolheu sua sogra em vez de quem te criou. O Felipe ficou pálido. Ele balbuciou. Mas isso não pode ser legal. Eu não assinei nada. Eu não concordei com isso. O Dr. Henrique respondeu. Não precisava da sua concordância. Você era menor. A doação foi feita pelos seus pais. E eles tinham pleno direito de incluir cláusulas de proteção. Tudo registrado em cartório. Tudo dentro da lei. Foi aí que a dona Ivanete apareceu. Veio correndo da sala, com uma camisola ridícula, chinelo de dedo, aquela cara de quem acabou de acordar. Quando ela viu toda a situação, ela surtou. Começou a gritar. Isso é um absurdo! Vocês não podem tirar a casa do meu genro. Eu moro aqui agora. Eu tenho direitos. O oficial de justiça disse com firmeza. A senhora não tem direito nenhum. A senhora está ocupando ilegalmente um imóvel que não é seu e nunca foi. A senhora tem 5 horas para sair. E sugiro que comece a arrumar suas coisas agora. A dona Ivanete começou a chorar. Mas não era choro de tristeza. Era choro de raiva, de ódio. Ela gritou, Mariana! Mariana, você é uma cobra! Você planejou isso tudo! Você quer me ver na rua! Eu dei um passo à frente. Olhei para aquela mulher que tinha me humilhado, que tinha invadido minha casa, que tinha virado meu filho contra mim. E eu disse, com uma calma que eu nem sabia que tinha, Dona Ivanete, eu planejei? A senhora invadiu a minha casa. A senhora colocou meu filho contra mim. A senhora me tratou como lixo. A senhora comeu da minha comida, dormiu no meu teto, usou minhas coisas e ainda teve a cara de pau de me humilhar. E agora a senhora quer fazer de vítima? Não, senhora. A vítima aqui sou eu. E hoje a justiça foi feita. A dona Ivanete partiu para cima de mim. Ia me bater, mas um dos seguranças segurou ela. A senhora vai se acalmar? Ou eu chamo a polícia agora? Ela se debateu, mas percebeu que não tinha jeito. Ficou ali, tremendo de raiva. O Felipe tentou uma última cartada. Ele disse, pai, a gente pode conversar. A gente pode resolver isso. Eu não sabia que tinha essa cláusula. Se eu soubesse, eu nunca teria feito o que fiz. O Roberto deu uma risada amarga. Ah, Felipe, agora você quer conversar? Agora que você perdeu, você quer negociar? Quando você jogou sua mãe na garagem, você não quis conversar. Quando você colocou sua sogra no nosso quarto, você não quis conversar. Agora aguenta. O oficial de justiça disse, bom, já são 8h15. Vocês têm até 1 da tarde para desocupar. Eu volto 1 hora. Se ainda estiverem aqui, eu chamo a polícia e vocês saem na marra. Escolham. Ele saiu. Os seguranças ficaram na porta. O Dr. Henrique também saiu, mas disse para o Roberto, qualquer problema, me liga. Ficamos ali. Eu, o Roberto, o Felipe, a Jéssica e a dona Ivanete.
Um silêncio pesado, até que a Jéssica começou a chorar. Mas não era choro de arrependimento. Era choro de quem perdeu o jogo. Ela disse entre soluços: Felipe, faz alguma coisa. A gente não tem para onde ir. O Felipe olhou para ela, depois para mim. Tentou uma última vez. Mãe, por favor, a gente pode morar aqui junto. A gente divide a casa. Eu prometo que vou ser diferente. Eu olhei para meu filho, o menino que eu amei mais do que tudo. E eu disse: Não, Felipe, acabou. Você fez sua escolha. Você escolheu essa mulher e a mãe dela. Agora vive com as consequências. E eu virei as costas. Entrei na casa, minha casa, e fui direto para o meu quarto, que ainda estava ocupado pela dona Ivanete. Ela tinha espalhado as coisas dela por todo lado, roupas no chão, sapatos largados, a cama toda bagunçada. Eu abri a janela, abri o guarda-roupa e comecei a jogar as coisas dela no chão. Arruma suas coisas e sai da minha casa. Ela veio atrás de mim gritando: Você não pode me tratar assim. Eu me virei para ela e gritei mais alto: Eu não posso. Eu trabalhei 15 anos para ter essa casa. A senhora não pôs um centavo aqui. A senhora não limpou um azulejo aqui. A senhora só veio sugar, se aproveitar e me humilhar. Agora pega suas coisas e sai. O Roberto apareceu na porta. Ele estava segurando uma caixa de papelão. Olhou para a dona Ivanete e disse: A senhora tem 4 horas e 40 minutos. Sugiro que comece a se mexer. A dona Ivanete percebeu que tinha perdido. Começou a colocar as roupas dela na caixa, chorando, resmungando, mas obedecendo. A Jéssica estava na sala, ligando para a mãe dela, para a irmã, para todo mundo, tentando arrumar um lugar para ficar. Mas, pelo visto, ninguém queria receber aquela família de sanguessugas. O Felipe estava sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos, derrotado. Eu fui até a cozinha, minha cozinha. Lavei a louça que estava suja, limpei o fogão, coloquei as coisas no lugar, porque aquela casa ia voltar a ser minha e ia voltar a ser limpa. Ao meio-dia, a dona Ivanete já tinha empacotado as coisas dela. 7 caixas. Ela carregou tudo para a calçada. Chamou um táxi. Antes de entrar, ela me olhou com ódio. Você vai pagar por isso, Mariana. Você vai ver. Eu respondi: Tchau, dona Ivanete. Foi um desprazer conhecer a senhora. A Jéssica estava arrumando as coisas dela e do Felipe, chorando, reclamando, xingando baixinho. Às 12h30, eles tinham colocado tudo em sacos de lixo. Não tinham nem caixas organizadas. Chamaram um amigo com uma Kombi velha para levar as coisas. O Felipe veio até a sala onde eu estava sentada. Tentou falar comigo. Mãe, eu levantei a mão. Não, eu não quero ouvir. Você teve sua chance. Você jogou fora. Ele insistiu. Mãe, eu errei. Eu sei que errei. Mas eu sou seu filho. A senhora não pode me abandonar assim. Eu olhei para ele. E pela primeira vez, eu não senti pena. Eu não senti amor. Eu senti nada. Felipe, você me abandonou primeiro, quando você me jogou na garagem, quando você escolheu sua sogra. Agora, você colhe o que plantou. Ele saiu da sala com os olhos marejados, mas eu não me abalei, porque eu tinha chorado demais, tinha sofrido demais. Agora era a hora dele sofrer. 1h, o oficial de justiça voltou, junto com 2 policiais. Ele tocou a campainha. O Roberto abriu. O oficial perguntou: O imóvel foi desocupado? O Roberto respondeu: Sim, eles já saíram. O oficial entrou, conferiu os cômodos, anotou tudo. Assinou um documento e entregou para o Roberto. Pronto, o imóvel está oficialmente desocupado e reintegrado à posse do senhor. Aqui está o termo. Qualquer tentativa de invasão ou perturbação, o senhor chama a polícia. O Roberto agradeceu. Os policiais saíram. O oficial saiu. E finalmente, a casa voltou a ser nossa. Eu entrei no meu quarto, sentei na cama e chorei. Mas dessa vez não era de tristeza, era de alívio, de justiça, de vitória. O Roberto veio e se sentou do meu lado. Segurou minha mão. Acabou, Mariana. Acabou. E eu sabia que tinha acabado. A guerra tinha terminado e nós tínhamos vencido. Nos dias seguintes, a gente foi reorganizando a casa. Eu lavei todas as roupas de cama, desinfetei os banheiros, limpei cada canto que aquela mulher tinha tocado. O Roberto trocou as fechaduras, instalou câmeras de segurança, porque ele não confiava que o Felipe não ia tentar alguma coisa. E ele tentou.
Uma semana depois, o Felipe apareceu na porta. Tocou a campainha. Eu abri. Ele estava com uma cara de cachorro sem dono. Magro, olheira, barba por fazer. Mãe, eu posso entrar? A gente precisa conversar. Eu disse, não, a gente não precisa de nada. Ele insistiu. Mãe, por favor. A gente tá morando num quarto alugado horrível. A Jéssica tá passando mal. A gente não tem dinheiro. Eu perdi o emprego. Perdi o emprego? Eu perguntei. Como você perdeu o emprego? Ele explicou. Quando a história da casa se espalhou, meu chefe ficou sabendo. Ele disse que não quer gente sem caráter na empresa. Me demitiu. Eu senti uma pontada, mas não de pena. Era de satisfação. Justiça poética. Felipe, eu sinto muito, mas você fez isso com você mesmo. Agora resolve. Ele começou a chorar. Mãe, eu tô pedindo desculpas. Eu errei. Eu fui um idiota. Me perdoa. Me ajuda. Eu respirei fundo. Olhei para ele e disse, Felipe, eu te perdoo, porque guardar rancor só me faz mal. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa voltar a confiar. Você me machucou de um jeito que não tem volta. Você me humilhou, me expulsou, me tratou como lixo, e agora quer que eu te ajude? Não, filho. Agora você cresce, você vira homem, você assume as consequências dos seus atos. Ele tentou argumentar, mas eu fechei a porta e não abri mais. 2 semanas depois, a Jéssica apareceu, sozinha. Ela estava diferente, sem maquiagem, roupa simples, cabelo preso. Ela tocou a campainha. Eu atendi. Ela disse com uma voz baixa, Dona Mariana, eu posso falar com a senhora? Eu cruzei os braços. Pode falar. Ela começou. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu fui horrível com a senhora. Eu manipulei o Felipe. Eu trouxe minha mãe para cá. Eu fui ingrata. E eu peço desculpas. Eu olhei para ela sem expressão. Desculpas aceitas, mas isso não muda nada. Ela continuou. Dona Mariana, a gente tá desesperado. A gente não tem dinheiro para pagar aluguel. Minha mãe tá morando com uma prima dela, num lugar horrível. O Felipe tá fazendo bico de entregador de aplicativo. E eu tô grávida. Grávida. Meu neto. Eu senti um aperto no peito, mas eu não podia ceder. Porque se eu cedesse, eles iam pisar em mim de novo. Eu disse, Jéssica, eu desejo que você tenha uma gravidez tranquila e que seu filho nasça com saúde. Mas isso não é responsabilidade minha. Vocês são adultos. Vocês tomaram decisões. Agora lidem com elas. Ela começou a chorar. Mas e meu filho? Ele vai nascer e a gente não tem nada. Eu respondi firme. Então vocês trabalham, economizam, fazem o que eu e o Roberto fizemos. A gente não tinha nada quando o Felipe nasceu. E a gente deu um jeito. Vocês também vão dar. Ela saiu chorando. E eu fechei a porta. Sentei no sofá. E pela primeira vez eu me senti em paz. Porque eu não estava sendo má. Eu estava sendo justa. Os meses foram passando. Eu e o Roberto voltamos à nossa rotina. Eu trabalhava na loja. Ele trabalhava como mecânico. A gente fazia nossas coisas. Via nossos amigos. Ia na casa da minha irmã aos domingos. A vida voltou ao normal. Mas uma vida diferente. Uma vida onde a gente tinha aprendido a colocar limites. 6 meses depois, numa tarde de sábado, a campainha tocou. Eu fui atender. Era o Felipe. Mas ele estava diferente. Ele estava bem vestido, barbeado. Olheira ainda tinha, mas menos. Ele estava segurando uma sacola. Mãe, eu posso entrar? Só 5 minutos. Eu pensei em dizer não, mas algo em mim disse que era diferente. Eu deixei ele entrar. Ele sentou na ponta do sofá. Nervoso, começou a falar. Mãe, eu não vim aqui pedir nada. Eu vim aqui trazer uma coisa. Ele abriu a sacola e tirou um envelope. Entregou para mim. Isso aqui é a primeira parcela do dinheiro que eu te devo. 5.000 reais. Eu tô pagando de volta tudo que eu peguei. Tudo que eu te devo. Vai demorar, mas eu vou pagar. Eu abri o envelope. Tinha 5 notas de 1.000. Eu olhei para ele surpresa. De onde você tirou esse dinheiro? Ele explicou. Eu tô trabalhando. Arrumei um emprego numa oficina mecânica. Não paga muito, mas paga honesto. E a Jéssica tá trabalhando como atendente numa farmácia. A gente alugou um apartamento pequeno, mas é nosso, e a gente tá juntando dinheiro para quando o bebê nascer. Eu senti um orgulho estranho, um orgulho misturado com dor, porque era isso que eu sempre quis, que ele fosse responsável, trabalhador, honesto. E a Jéssica, como ela tá?
Ele respondeu: ela mudou, mãe. Ela entendeu que a gente errou. Ela cortou contato com a mãe dela, porque percebeu que a dona Ivanete foi quem colocou essas ideias na cabeça dela. E ela quer pedir desculpas para a senhora pessoalmente. Eu fiquei em silêncio, até que o Roberto apareceu. Ele tinha ouvido a conversa do quarto, olhou para o Felipe, olhou para mim e disse: Felipe, você tá no caminho certo, continue assim. Mas você entende que vai demorar muito tempo até a gente confiar em você de novo, né? O Felipe assentiu. Eu entendo, pai. E eu aceito. Eu só quero que vocês saibam que eu me arrependo. Todos os dias. Ele se levantou. Antes de sair, ele disse: Mãe, quando o bebê nascer, eu queria que a senhora conhecesse. Não tô pedindo para a senhora ser avó presente. Só queria que a senhora conhecesse seu neto. Eu senti os olhos encherem de lágrimas, mas eu segurei. A gente vê, Felipe. A gente vê. Ele saiu. E eu fiquei ali, segurando aquele envelope. O Roberto sentou do meu lado. Você acha que ele mudou mesmo? Eu respondi: eu não sei. Mas pelo menos ele tá tentando. 3 meses depois, o bebê nasceu. Um menino. O Felipe mandou uma foto no WhatsApp. Eu olhei para aquela criancinha de olhinhos fechados e meu coração apertou. O Roberto viu a foto e disse: Você quer ir conhecer? Eu pensei. Pesei. E disse: Quero, mas com condições. A gente foi no hospital. Levamos um presente. Um macacão azul. Quando entramos no quarto, a Jéssica estava na cama segurando o bebê. Ela nos viu e começou a chorar. Dona Mariana, seu Roberto... Obrigada por virem. O Felipe estava do lado dela. Ele se levantou. Mãe, pai, esse é o Miguel, seu neto. Eu me aproximei. Peguei aquele bebezinho no colo e senti algo derreter dentro de mim. Mas eu não ia deixar que aquilo me fizesse esquecer. Eu devolvi o bebê para a Jéssica e disse: Ele é lindo. Parabéns para vocês. Mas eu preciso deixar uma coisa clara. A gente vai ser avós, mas com limites. A gente não vai ser babá. A gente não vai sustentar vocês. A gente não vai resolver os problemas de vocês. Se vocês querem que a gente faça parte da vida desse menino, vocês vão ter que provar que mudaram. De verdade. O Felipe concordou. A gente entende, mãe. E a gente vai provar. E eles provaram. Nos meses seguintes, o Felipe continuou pagando as parcelas do dinheiro que devia. A Jéssica mandava fotos do Miguel, mas sem exageros, sem pedir nada. Eles estavam criando o filho sozinhos, do jeito que deveria ser. Hoje, 2 anos depois, a gente tem uma relação. Não é a mesma de antes, nunca vai ser, mas é uma relação respeitosa. O Felipe nos visita uma vez por mês, traz o Miguel, a gente almoça juntos, conversa, mas quando termina, eles vão para a casa deles, e a gente fica na nossa. E tá bom assim. A dona Ivanete, a gente soube por terceiros que ela tá morando com a filha mais nova num apartamento minúsculo, que ela reclama todo dia, que ela se arrepende, mas não tenho pena, porque ela colheu o que plantou. A Jéssica pediu desculpas de verdade. Num dia, ela veio aqui sozinha e disse: Dona Mariana, eu fui uma pessoa horrível. Eu manipulei seu filho. Eu desrespeitei a senhora. Eu trouxe minha mãe para cá e deixei ela humilhar a senhora. E eu sinto muito. De verdade. Eu aceitei as desculpas, mas deixei claro: Jéssica, eu te perdoo, mas eu não esqueço, e você vai ter que conviver com isso. E ela convive. E tá tudo bem, porque perdoar não significa apagar. Significa liberar. E eu me libertei. Me libertei da dor, da raiva, do ressentimento. Hoje, eu acordo todos os dias na minha casa, na casa que eu comprei, na casa que eu mereci. Eu tomo meu café na minha cozinha. Eu durmo na minha cama. E eu tenho paz. Paz de quem fez o certo, de quem não aceitou ser pisada, de quem lutou pela própria dignidade. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Eu aprendi que amor de mãe não significa aceitar tudo. Não significa ser capacho. Não significa deixar que pisem na gente. Amor de verdade é amor que ensina, que corrige, que coloca limites. E às vezes, amor de verdade é deixar o filho cair, para que ele aprenda a levantar sozinho. O Roberto sempre diz: Mariana, você é a mulher mais forte que eu conheço. E eu respondo: não, Roberto, eu sou só uma mulher que aprendeu a não aceitar migalhas. Porque durante anos, eu aceitei migalhas. Aceitei desrespeito. Aceitei humilhação. Tudo em nome do amor. Mas chegou um ponto em que eu disse: chega. E quando eu disse chega, minha vida mudou.
Então, se você está passando por algo parecido, se você está sendo desrespeitado pela sua família, se você está sendo tratado como lixo por quem você mais ama, eu quero te dizer uma coisa: você não merece isso. Você merece respeito. Você merece dignidade. E você tem o direito de dizer não, de colocar limites, de se afastar se for necessário, porque família não é quem te humilha, família não é quem te usa. Família de verdade é quem te respeita, quem te valoriza, quem reconhece o seu esforço. E se a sua família biológica não faz isso, então você cria uma nova família, com pessoas que te merecem. Eu reconstruí minha vida, eu reconstruí minha paz, e você também pode. Não importa a idade, não importa quanto tempo você já sofreu, sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de recuperar sua dignidade. E agora, antes de eu terminar, eu quero que você faça uma coisa por mim. Se você gostou dessa história, se você se identificou, se você acredita que mais pessoas precisam ouvir isso, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado. Eu quero saber de onde vocês são. Quero saber que essa mensagem está chegando longe, que essa mensagem de dignidade, de respeito, de justiça está tocando corações por todo o Brasil, porque ninguém merece ser tratado como lixo. Ninguém merece ser descartado. E todo mundo merece uma segunda chance, mas não uma terceira, e muito menos uma quarta. Você é forte, você é capaz, e você merece ser feliz. Nunca esqueça disso. Um beijo no coração de cada um. E que Deus abençoe sua vida.